Há um certo tempo atrás, eu comentei aqui no meu canal sobre um mangá que eu gosto muito. Eu acho que eu poderia até dizer aqui que vulgo o meu favorito, né? E hoje vim aqui falar sobre outro mangá semelhante que eu diria até que parece ter sido inspirado por Blame. O nome desse mangá seria o Suzumi no Hate. Diferente de Blame, em que se passa em um mundo de mega construções, que apesar de parecer ser pós-apocalíptico, tem até muita gente ali sobrevivendo, apesar de que não muito bem humanos, tem ali coisas que se assemelhariam a humanos. O Suzumi no Hate, diferente disso, se passa em um mundo realmente pós-apocalíptico, onde você vê cidades destruídas, até que com um clima assim meio soviético, máscaras de gases, um monte de reloginho, onde estranhas criaturas, aparentemente que vieram do espaço, seriam quase que kaijus, só que teriam de tantos tamanhos, tanto os grandões quanto da altura ali de um ser humano. Essas criaturas, elas vieram para o mundo e soltam um certo tipo específico de miasma, que quando o ser humano encosta com esse miasma, você já morreu. E estranhamente seu corpo não vai apodrecer. Você não mais estará vivo, mas pequenos cristais irão surgir na sua pele e seu corpo não irá se decompor, ele vai ficar ali para sempre. Vai ficar simplesmente ali paradinho do jeito que você morreu. Assim já dá para saber que obviamente não tem humano nenhum por ali, né? Apesar de ter o protagonista, que eu não vou falar os motivos de ainda tá vivo, você vai ler no mangá. Ele não revela no começo, só um pouquinho mais pra frente. Então esse miasma extermina a raça humana. Os poucos que ali sobreviveram, já que a maioria aparentemente morreu mesmo, não podiam remover a máscara de gás, já que esse miasma iria matá-los, né? E outros aconteceriam de, por algum motivo, terem sobrevivido mais, serem imunes a esse miasma, por outros motivos que não vou spoiler. Mas a trama é interessante, vai muito além das paisagens bonitas, das belas artes que, na minha opinião, são realmente muito belas. Tá realmente pau a pau ali com Blame. Além desses belos cenários, de algumas cenas de combate por sobrevivência extremamente bem escritos, a exploração em si do lugar, como o mundo é construído, não é exatamente isso que mais me chamou a atenção nesse mangá. Apesar de toda essa estética, o que realmente me intriga é o quão bem escrita é a parte mais filosófica desse mangá, que realmente possui um peso bem forte. Eu acho incrível como esse autor conseguiu fazer os personagens dessa trama realmente agirem como pessoas reais agiriam na vida. Como as pessoas se sairiam naquelas situações, o que elas fariam, como elas se comportariam, o que elas pensariam. Por exemplo, foi demonstrado no mangá que diversas vezes existiram sim colônias de seres humanos, mas que todas caíram por alguns motivos, e sendo um grande motivo, conflitos humanos, conflitos internos, política. Como as pessoas naquele mundo lidariam com todos ao seu redor, com o mundo ao seu redor. O quão gananciosos seriam, suas esperanças, suas desilusões, e até mesmo os motivos pelos quais não mais iriam querer mais se manter vivos, motivos pelos quais simplesmente desistiriam, apesar de finalmente terem conseguido encontrar o que desejavam. Interessante, né? Mas quando a protagonista está ali no desenrolar, no comecinho da história, realmente dá pra ver que é um mundo sem humanos. Apenas as paisagens destruídas, os prédios destruídos com alguns bichos enormes caídos, os corpos que não se decompõem. Ela ali tentando dar um enterro digno, uma cremação digna a todos os corpos que não se decomponham devido ao miasma. E até a tentativa de reduzir a quantidade do miasma no ar, com a possibilidade de talvez algum dia se tornar um lugar habitável por humanos novamente, apesar de aparentemente não ter ninguém. Mas nós notamos uma coisa diferente. Apesar de não terem humanos, sobram-se as coisas feitas pelos humanos, incluindo, como a civilização era bastante avançada aparentemente na obra, androides que serviam a seus humanos, e junto com eles, suas memórias, que seriam compartilhadas à protagonista ao decorrer da obra.
Apesar de criados por humanos, pensariam como humanos. Apesar de serem um pouco mais fiéis aos seus objetivos, mais fiéis a seus mestres. E pelo contrário do que geralmente acontece na obra, a maioria deles até apreciavam os seus mestres. Não caíam nas mãos de pessoas horrorosas, realmente estavam ali em boas mãos, pelo que mostrou, pelo sentimento que eles passaram ao protagonista. O que é até meio contraditório, né? Uma pessoa criando memórias boas com seu chefe. Mas sendo ali androides servindo humanos, até dá pra entender. Vai que tu é tipo um androide que limpa a casa ali pra uma família simples e saudável. Que as crianças ali te tratam bem, sabe? Até que é imaginável na situação. E grande parte desses androides, como dito antes, carregavam essas memórias consigo, inclusive o que eles viam dos humanos, o que os humanos falavam, o que os humanos até pensavam. Assim sendo, por grande parte, os androides o que mais trazem a filosofia ali pra gente. Não pelo que eles são, não pelo que eles já foram, mas sim pela história dos quais já viveram, com seus antigos donos, seus antigos mestres, suas antigas famílias. Algumas questões filosóficas essas, por exemplo, uma humana que haveria pedido para em seus momentos finais, quando acontecesse alguma coisa, já que estava todo mundo morrendo, fizesse algo para aquela humana. Ela admirava muito os girassóis, como os girassóis morriam quando acabava a estação deles, mas voltavam quando a estação era correta, como eles pareciam imortais por estarem sempre brotando. Logo, segundo ela, gera um certo questionamento. Se você for enterrado debaixo dos girassóis, para ela é como se ela continuasse vivendo, porque os girassóis usariam dos nutrientes de seu corpo para crescerem. Logo, seus nutrientes estariam dentro dos girassóis. Logo, ela faria parte dos girassóis, ela seria os girassóis. Essa é uma questão ali que fica aberta por esse androide. E há todo um questionamento, né? De que apesar que dá até entender que a própria humana não acreditava muito bem nisso, existe ali uma certa esperança, né? Ou até um certo intuito, um certo movimento digno. Após isso temos algumas questões filosóficas sobre o peso da morte, algumas sobre relógios antigos, sobre o tempo, sobre como as coisas, apesar de que se tornem ultrapassadas, o valor das coisas podem ser apenas ditos pelo dono desse algo e não pelos outros, como quem denomina o valor de algo é apenas você mesmo. Se um relógio antigo tão delicado, com tantas engrenagens, que precisa ficar dando a corda, ainda seria admirado apesar de que não se necessário, pois para o dono aquilo teria um certo valor. Realmente traria esse significado de que o valor das coisas só é dado por quem tem. Reflexões dessas se passam a cada capítulo do mangá, sempre uma diferente, ao decorrer dessa obra junto ao comportamento de todos os personagens, assim demonstrando certa profundidade mais realista à obra. Assim, junto com as memórias dos seres humanos, vemos como eles agiam perante o mundo naquele estado. Pessoas que, apesar de que a biblioteca esteja caindo, vamos conservar a biblioteca porque aqui está a nossa história. Como as pessoas se agiriam naquela situação, o que elas pensariam, as loucuras que elas fariam, as bondades que elas fariam, as maldades que fariam. Mas apesar disso, o mangá ainda está sendo produzido. Não possui um fim, mas pelo que vi até agora, certamente terá um bom final. Duvido que com tantas reflexões assim o autor irá pisar ali no final. Mas caso você goste desses temas pós-apocalípticos, caso você goste desses temas meio pós-apocalípticos, caso você goste desses temas meio filosóficos, certamente você terá uma boa experiência com esse mangá. Com certeza gostará de ler esse mangá. Recomendo muito. Tentei evitar o máximo possível de spoiler, só que ainda assim tentando gerar certo interesse, para que assim você possa aproveitar da obra sem perder a experiência, mas ainda assim sentindo interesse de ir lá e ler. E é sobre isso o vídeo. Isso é tudo e até mais. Permaneça saudável e viva bem.